Olá a todos, pessoal. Nesse episódio de hoje, Liegio Tech, mais um vídeo opinião. As pautas vão surgindo e eu vou gravando, né, galera? Porque senão eu acabo esquecendo e eu acho que é uma pauta interessante que eu nunca abordei aqui no canal, de forma nenhuma, né? Eu nunca abordei essa pauta aqui no canal. Tô gravando para vocês aí da câmera frontal do meu Edge 40, 32 megapixels, que imagem top, galera. Eu pensei até em fazer uma live, mas eu falei, não, deixa eu gravar, que eu gravo com mais qualidade, vamos ver como é que fica. Eu quero ver como é que fica o áudio, então eu vou ver o vídeo antes de subir pro canal. É o seguinte, galera, no vídeo de hoje, esse vídeo opinião, o Liegio Tech, eu vou falar uma coisa para vocês interessante. Vocês já repararam que raramente eu apareço com fone de ouvido? Raramente eu falo de fone de ouvido? Vocês já repararam isso? Tem muito tempo já que eu parei de usar fones de ouvido. Vocês já observaram? E eu vou falar para vocês o motivo disso. Tem uma questão, sim, no meu entendimento, que me fez decidir não utilizar mais fones de ouvido, tá? Eu já usei muito, principalmente com celular, no passado. Quando eu usava mais ônibus, né, que eu andava mais de ônibus, ou que eu ia para cliente, ia mexer com computador, alguma coisa assim, tá? Eu já usei muito fone de ouvido. Que é interessante, você fica ali curtindo um sonzinho, né? As pessoas te ligam, você recebe a chamada ali e tal. No celular eu acho até bem conveniente. Principalmente quando você está num ônibus, fica naquele tédio lá, aí você bota o fone de ouvido ali, põe um sonzinho legal, bota sei lá, um áudio bacana de fiquei sabendo que nos deixou ontem, um Ari Toledo da vida, contando piada, morreu ontem com mais de 80 anos, né, fez a sua passagem aí. Mais um, hein? Mais uma personalidade brasileira que nos deixou, né? Foi lá se encontrar com o Silvio Santos, né? E tantos outros lá em cima. Foi se encontrar com o Costinha, outros também que eu adoro ouvir os antigos discos dele, que na época era em vinil, o Peru Faz a Festa, que é muito legal, né? Eu tenho todos os vinis do Peru Faz a Festa que ele lançou, muita piada pesada, eu gosto de. Então, se eu usar um fone de ouvido numa situação assim, é legal, você está numa viagem, está num negócio, mas por que eu parei de fazer isso? Por que eu parei de usar fone de ouvido? Tecnologia evolui. Evolui. E foi esse um dos pontos que me fizeram parar de usar fone de ouvido. Até um tempo atrás era muito comum os aparelhos celulares virem com o famoso conector jack P2, famoso pino P2, que é o pino tradicional de conexão de fone de ouvido, né? Se tornou o padrão, né? Antigamente você tinha o pino P10, que vinha tanto para uso residencial, né, doméstico, quanto para uso profissional, né? Aí acabou que com o tempo o pino P10 foi ficando mais para o cenário profissional, né, para microfones, fones de ouvido bem profissionais, para você ligar em mesas de som. As mesas de som, controladoras e tal, costumam ainda hoje usarem o padrão de conector P10, que é aquele pino mais grosso, né? E o que acabou se tornando padrão para a grande maioria do uso comum, né, o uso cotidiano, foi o pininho menor, o pino P2, né, o conector jack P2. E até um tempo atrás era muito comum vir nos celulares e tablets essas conexões, né? Só que aí a tecnologia vai evoluindo e o mercado ele não cria tendência, não é que o mercado cria tendências, ele impõe tendências, né? Assim como no ramo automotivo, aqui no Brasil, por exemplo, e em muitos outros países, a indústria automobilística impôs a tendência dos SUVs, tirando as station wagon de produção e parando de oferecer modelos nessa categoria, essas peruas, carro família e tal, em detrimento de empurrar, né, a tendência da station wagon. Aí as pessoas sem opção vão comprando station wagon e acaba que vai aprendendo a lidar com aquilo e usar aquilo. Como você não tem muita opção, ou você fica refém
de station wagons antigas, ou se você quer ter um carro novo que seja grande, que tenha espaço, que seja mais família, você é obrigado a entrar na tendência que está no momento, que são as SUVs, né? Então a própria indústria da tecnologia também faz isso, ela impõe tendências. Eu estou usando esse termo porque é mais ou menos isso mesmo, né? Por que não deixar como já vinha, mesmo nos aparelhos atuais, um conector P2, né, um conector jack P2 e o Bluetooth mais evoluído? Não, eles estão tirando. E hoje em dia, antigamente, quando era comum a conexão jack P2 nos dispositivos móveis, né, tablet, celular, o Bluetooth não era tão difundido, né, não era tão... você não achava com tanta, com a mesma gama que se acha hoje, os tais fones de ouvidos Bluetooth, não é? Eles eram mais caros e não era comum, não era uma tendência, né? Então, normalmente, até naquela época, as empresas mandavam os aparelhos mais completos, vinha fone de ouvido, com conexão jack P2 e um cabo com tamanho razoável, né, para você poder estar utilizando. Aí vão eliminando as coisas, eles vão impondo tendências. E aí agora, hoje é muito mais difícil você encontrar um aparelho bom, tá, moderno, atual, novo, que tenha a conexão jack P2, que venha com os fones de ouvido P2, do que você encontrar aparelhos sem isso. Os aparelhos, a tendência é virem sem isso. Eles vão impondo tendências, né? Só que acontece o seguinte: fone de ouvido Bluetooth é legal? É legal. Tem uns aí com qualidades muito boas, né? As coisas evoluem. Obviamente que a qualidade dos dispositivos evolui, né? A fidelidade sonora, né? O design, tudo isso vai evoluindo. Só que tem um detalhe. Fones de ouvido sem fio precisam de bateria para funcionar. E aí entra uma questão seguinte: além da quantidade de horas que você pode utilizar esse dispositivo seguidas, né, horas ininterruptas, ser muito menor num dispositivo sem fio, tem a questão do perigo das baterias. E baterias de lítio, nessas baterias de cádmio, essas baterias atuais, elas têm um poder de combustão em contato com oxigênio muito grande. Por isso que não se deve jogar dispositivo eletrônico no fogo. Eu vou queimar um monte de coisa, eu vou descartar dispositivo eletrônico aqui na fogueira. Não se faz isso, porque o risco é muito grande, porque vai explodir. Não é que tem risco grande de explosão, não vai explodir. A partir do momento que uma bateria dessas, ela é perfurada e que aquele líquido, aquele gás que tem ali dentro, ele vaza e entra em contato com o oxigênio, entra em combustão imediata. É combustão imediata. Você pode fazer o teste. Você pega um fogareiro com segurança, tá? Você pega um fogareiro, pega uma bateria velha, dessas de celular da vida, pega uma bateria qualquer aí. Pega um fogareiro, coloca essa bateria no fogareiro e tenta acender ele à distância para ver o que vai acontecer. E fica longe, fica muito longe. Mas é ciência, é física, é química, é tudo. Quando o líquido está ali dentro, quando o que está ali dentro daquela bateria entrar em contato com o oxigênio, ele vai entrar em combustão imediata e vai explodir. Então, pessoal, não adianta. Por mais que você tenha dispositivos modernos, de qualidade, a chance de ter problema é grande. Galera, veja o seguinte. Claro que não na mesma intensidade, por conta de custo, por conta de fabricação, por conta de uma série de fatores. Mas existe sempre a possibilidade de quebra. Se você pegar uma Ferrari, se você pegar uma Lamborghini, se você pegar um carro popular, novo, atual, um veículo mais comum atual, a chance de quebra existe para ambos. Não é porque é uma Ferrari, não é porque é uma Lamborghini que custa $500 mil, que custa quase $1 milhão, ou custa mais do que isso. Não é porque você vai pegar um carro que custa
um valor que para a grande maioria é inalcançável, a menos que ganhe na loteria, né? Um valor considerável. Se você rever, mesmo sendo um carro desse, tem chance de quebra. Pode quebrar. Pode acontecer alguma fadiga. Pode acontecer alguma coisa que a própria fábrica não preveu. Por isso que existem recall. E vocês acham que existe recall só de carro comum? Não. Existe recall de carro, de carro caro. Veja, onde já se viu falar que a própria Ram, que é uma marca agora independente da Chrysler, onde já se viu falar que a própria Ram teve recall aí de caminhonetes da Ram. E olha que a Ram é uma caminhonete cara, uma caminhonete muito querida. Teve um momento aí que estava com fila de espera, porque não estava dando conta de atender a demanda. E é uma caminhonete muito bem construída, hein? Padrão norte-americano. Uma das queridinhas dos norte-americanos, que aqui no Brasil faz um sucesso tremendo. Mesmo sendo muito mais cara que uma Hilux. Que até um tempo atrás era que dominava, junto com a S10. A S10 nos frotistas e a Hilux dominando entre os usuários comuns e fazendeiros aí. Né? Então você vê, uma caminhonete cara, que há pouco tempo atrás estava com grande recall. Descobriu-se um problema que não tinha sido visto. E aí tem que fazer a troca, porque pode ocasionar acidente que pode gerar fatalidade, porque mesmo que o acidente, mesmo que não seja um acidente, mas seja um incidente, mesmo que aquele defeito cause um incidente, aquele incidente fatalmente vai ocasionar um acidente. E aquele acidente não significa que vai ter vítimas fatais, mas pode. Porque ninguém sabe quando que aquele incidente, nem onde que aquele incidente vai gerar um acidente que possa gerar vítimas fatais. Então, tem que deixar claro isso. Não que, às vezes, o problema é um problema bobo, mas pode acontecer que aquele problema bobo, dependendo de onde ele aconteça, ele cause aquele incidente cause um acidente que se torne grave e tenha vítimas fatais. E aí? Está correlacionado, porque um problema bobo causou tudo aquilo e tirou a vida de alguém. Então eu estou falando essas questões porque é o seguinte, pode acontecer. Então, por esse motivo, por essa imposição de tendência da indústria da tecnologia, de que a gente tem que usar fone sem fio, eu parei de usar fone de ouvido. Até porque o uso demasiado de coisas faz mal. O uso demasiado de fones de ouvido não faz bem. Tá? Isso é comprovado pelos otorrinos, pessoal que cuida, os fonoaudiólogos. Pessoal dessa área tem estudos sobre isso. Que o uso demasiado de fone de ouvido mais causa efeitos negativos ao sistema auditivo do que efeitos positivos. Tem muitos fones de ouvidos bons, você pode usar, é legal, é prático, é bacana. Com fio não é tão prático, mas tem muitos fones de ouvidos com qualidade absurda. Eu mesmo tenho um JBL com fio, qualidade absurda. Um fone de ouvido bacana. Eu uso esporadicamente no meu notebook porque ele tem aquela conexão para aquele padrão de JBL que eu tenho. Mas não é uma coisa que eu uso com frequência. Por quê? Por exemplo, meu Samsung não tinha conexão para fone de ouvido. O meu atual Motorola Edge 40 não tem conexão para fone de ouvido. E eu não vou ficar usando fone de ouvido Bluetooth. Porque a possibilidade de eu ter problemas num dispositivo desse é um pouco maior do que se eu estiver utilizando um fone de ouvido convencional com cabo. Porque o fone de ouvido em si não tem alimentação direta dentro do ouvido. Os fones sem fio têm alimentação direta dentro do ouvido. Eu resolvi trazer essa pauta para vocês e explicar por que eu não uso mais fones de ouvido como antes, porque eu vi uma notícia hoje falando que um fone de ouvido Bluetooth da Samsung, que vem no Galaxy, na linha S e FE, Galaxy S23, S24, o fone de ouvido que está vindo já está apresentando casos de explosão dentro do ouvido. Acabou. Seu ouvido já era.
além do dano físico na cavidade do ouvido, você fica surdo. Não tem solução, não tem salvação. Já era, acabou, você ficou surdo. Tchau. Aquele ouvido onde está o fone, onde ele explodir, já era. Não tem meio termo. Ah, eu fiquei com o ouvido debilitado porque explodiu. Ah, fiquei com o ouvido queimado porque explodiu. Não. Você vai ficar com o ouvido queimado e surdo, porque vai estourar o seu tímpano. Vai estourar a membrana do tímpano, já era. E olha, galera, não querendo fazer crítica muito negativa, não tem jeito. Samsung já tem histórico de coisas explodindo e pegando fogo. Olha o que aconteceu com o Galaxy Tab 7, aquele Galaxy Note 7, que inclusive foi até proibido de passageiros viajarem com aquele celular dentro de aeronaves, porque ele entrava em combustão do nada. É a bateria. Isso pode acontecer. E agora a gente vê aí notícias falando que aqueles fones de ouvido da Samsung que vem nos Galaxy S já teve fone aí que andou explodindo do nada. Me faz ainda mais ter a certeza de que eu não vou usar esse tipo de dispositivo. Eu uso fone de ouvido tradicional, convencional, com cabo, que eu ligo lá no pino P2, lá no jack P2. Agora, fone de ouvido Bluetooth, não, muito obrigado. Até fui olhar para ver, porque, assim, quando meu pai comprou o Edge 30 dele, na mesma TIM que eu comprei o meu Edge 40, já tem um tempinho, ele teve direito a fones de ouvido. Ele teve que fazer o pedido. Eu até fui olhar se eu tinha direito a isso. Fones de ouvido Bluetooth, o tal dos Moto Buds, né? São muito bem falados, por sinal. Se eu tenho direito ou não, eu só estou olhando, né? Até amanhã eu vou verificar, que eu não consegui ainda ter uma resposta. Se eu tenho direito a esses Moto Buds, como é que eu faço para pedir? Porque eu vou deixar eles aqui guardados, já que eu paguei. Tem direito? Eu tenho direito. Eu não vou abrir mão do que me é direito. Se eu tenho direito a ter esse acessório gratuitamente no celular que eu comprei, eu vou pegar esse aparelho. Não significa que eu vá usar. Eu vou deixar guardado. Posso até usar esporadicamente, mas não é uma coisa que eu pretendo usar. Então, para mim, não faz questão. Se eu conseguir uma resposta da TIM e eles falarem que eu não tenho direito, como meu pai teve no Edge 30 dele, eu não tenho direito no meu Edge 40 aos Moto Buds, comprado na TIM, maravilha, para mim não faz a menor diferença. Eu não vou usar, então não é uma coisa que eu quero, então nem vou adquirir. Aliás, não vou adquirir fone Bluetooth nenhum. A verdade é essa. Ah, mas se estiver numa viagem, se estiver num negócio, eu arrumo algum outro dispositivo, né, que aceite um conector P2 e uso o fone de ouvido ali. E pronto. Agora, mas não tem para você carregar. Tudo bem, não tem problema. Agora, eu não vou ficar usando fone de ouvido Bluetooth, porque tem esses riscos. Ah, mas esses riscos são muito baixos de acontecer. Mas podem acontecer. E eu vou falar uma coisa para vocês. Eu não vejo necessidade de ficar usando fone de ouvido. E ainda mais fone de ouvido Bluetooth. Porque é situação onde um fone de ouvido convencional daria tranquilamente para eu poder usar. Se o meu dispositivo em questão tivesse a conexão jack. Ah, mas peraí, você está se esquecendo de uma coisa. Você pode comprar um adaptador com conexão tipo C para você conectar no encaixe tipo C do seu telefone e ligar um fone Bluetooth P2. Sim, posso comprar, custa R$20 aí, um trequinho desse. Mas eu não vejo necessidade disso por agora. Se houver necessidade, se eu sentir, eu preciso comprar uns... Eu tenho fones Bluetooth normal, quero usar meu JBL no meu celular, que é P2 3 pinos. Se eu sentir necessidade, eu compro um adaptador desse. É R$20 um negócio desse, talvez nas Shopee da vida, nos AliExpress da vida, até no Mercado Livre eu acho isso mais baratinho. Mas aqui na minha região, com R$20 eu compro um desse. Serve em qualquer telefone tipo C, conexão tipo C, que não tenha pino P2 Bluetooth, né? Pino P2 para fone de ouvido.
vai funcionar igual. Beleza? Beleza. Por enquanto não tem necessidade. Mas eu não tenho mais dado preferência para usar fone de ouvido por conta disso. Porque os celulares hoje em dia estão impondo essa tendência de não virem mais em conexão P2. E quando muito vem com fone de ouvido, quando você compra, os fones de ouvido são Bluetooth. E eu não acho seguro ficar utilizando. Veja bem, por exemplo, olha só, não vou fazer uma crítica muito, não é uma crítica muito negativa, porque eu desconheço o produto, não tive a oportunidade de testar. Mas veja, existe uma fabricante tradicional de eletrônicos brasileiro aí, brinquedos e tal, que ela resolveu entrar no ramo de celular. O foco dela antigamente era videogames, era brinquedos eletrônicos, interativos, como, vou citar um aqui, vocês vão fazer a referência à marca, né? Como um que chamava Pense Bem, por exemplo, né? Videogames que rodavam aí cartuchos de Mega Drive e tal, né? Atari. Então, essa fabricante antiga, tradicional, faz até hoje bons produtos no mercado, ela resolveu entrar no ramo do celular e lançou um aparelho. Um aparelho completo, com 128 GB e tal, um aparelho muito bacana pelo preço que ele é encontrado por aí, um aparelho bonito. Não tem a melhor configuração do planeta, mas é um aparelho muito bom, pelo que eu vi, com boa bateria e tal. Ele tem um diferencial de outros, na mesma faixa de preço de aparelho muito barato, que é a questão de vir com fones de ouvido Bluetooth. Eu não confiaria plenamente nesses fones de ouvido Bluetooth. Porque claramente, pessoal, eu não estou querendo fazer aqui uma crítica negativa a ponto de desmerecer o que essas empresas fazem. Mas claramente essas empresas brasileiras de tecnologia, somente as mais antigas, a Positivo Eletrônico também costuma fazer muito isso, a Multilaser também faz isso. Eles pegam um produto white label da China, colocam a sua marca e vendem como sendo um modelo de um produto que eles estão lançando naquela categoria. Eles estão comercializando naquela categoria. E sinceramente, pessoal, me desculpem. Eles fazem isso. Tá? Eles fazem, tá lá na caixa. Eles não têm, nem tem por que esconder, porque eu acho um absurdo, eu acho um tremendo absurdo uma empresa respeitada aqui no Brasil lançar um produto eletrônico que eles escondem que é fabricado na China, que é um white label que eles pegaram, feito por uma fabricante, uma grande fábrica lá na China, daquele produto, e colocaram a marca deles. Eu acho isso um absurdo. Mas quando a indústria, a empresa, ela é respeitada e ela tem princípios, eles colocam que o produto é feito na China. É igual o teclado da Multilaser, por exemplo, tem lá escrito feito na China. Então você sabe que você tem, opa, mas espera aí, tem um teclado parecido com esse da Multilaser aqui, que é de uma outra marca, é idêntico o teclado, mesmo desenho, pegaram o mesmo white label, só colocaram a marca deles. Então você sabe que tem mais ou menos a mesma origem. Mas tem coisas, pessoal, que é complicado. E dá para você confiar na qualidade de um produto desse? Não dá. É meio difícil. Até porque não é um produto que difundiu no mercado. Não é uma coisa assim que explodiu, que fala, nossa, vendeu... A empresa lançou esse smartphone completão aqui, com preço até R$1.000, configuraçãozinha legal, pelo preço que é vendido, que vem com fone de ouvido Bluetooth na caixa e capinha. Coisa que as outras não mandam. Vendeu milhões de unidades, porque muito barato as pessoas foram comprar. Não. As pessoas elas ainda têm essa questão ligada à marca. Essa empresa nunca mexeu com celular, ela entrou no ramo tem pouco tempo. Então as pessoas ainda ficam meio pé atrás. Às vezes o produto é maravilhoso. Às vezes o celular é ótimo pelo que ele está sendo vendido. Compensa muito. Em vista de outras porcarias que são vendidas até mais caras aí, sem recurso, sem nada. O celular que vem com NFC e um monte de coisa. Sabe? É impressionante como é que as coisas são. E as pessoas por medo. Eu mesmo. Eu podia ter comprado. Eu falei no vídeo que eu publiquei ontem, vestido de Snoopy. Eu podia ter comprado um Honor, ao invés do Edge 40, podia ter me programado mais financeiramente. Pô, pelo que eu vi, visualmente, pelo que eu vi produtor de conteúdo, pelo que eu vi no quiosque da Honor, físico, a atendente me mostrou,
Um puta de um celular. Uma marca que, quando eu fiquei tomando ciência dessa marca, eu falei, não, isso aqui é montagem, isso aí é para vender produto, é mais um trem vagabundo aí que estão botando no mercado. E, pessoal, parece que não é não, viu? Parece que não é não. E os produtores de conteúdo que estão pegando a Honor para testar, para trazer conteúdo, estão mostrando que parece que não é não. Realmente o celular é focado em resistência. Eu poderia ter comprado um para mim. Tem uma qualidade técnica tão boa quanto o topo de linha da Motorola, o Edge 40, com sistema, é uma versão do Android proprietária, vamos dizer assim, da Honor, como a Xiaomi faz, né? Com o novo sistema dela que ela está adotando, aí, o novo Android que ela está utilizando aí nos seus aparelhos, né? E tem a questão da durabilidade. Não é a prova d'água igual esse aqui. Eu não posso botar ele na piscina ou lavar ele na torneira igual eu faço com esse aqui. Pega mancha de dedo pra caralho na tela. Mas, se cair no chão, se eu precisar bater um prego na parede, se eu precisar quebrar uma castanha, uma noz, um trem assim, eu posso usar o meu Honor, que ele quebra. Se eu precisar quebrar um tijolo, eu posso usar que ele quebra e não vai estragar. Pode cair desse tripé aqui que eu estou gravando um vídeo que não vai estragar. E esse aqui eu não sei. Essa Panda Glass aqui eu não sei se cair dessa altura. E aqui está numa altura considerável, tá, galera? Que o meu tripé, ele tem problema, ele não regula uma das seções dele. Por isso que eu estou gravando aqui na cozinha. E aí, ele olha, vocês não estão vendo aqui, mas é alto aqui, viu? É alto. Então eu acredito que se esse celular cai aí do meu tripé, meus amigos, ainda mais com a quina de mesa bem aqui na ponta, e uma mesinha ali embaixo, eu posso ter experiências nada agradáveis nessa tela aí. Espero que isso não ocorra, não quero fazer esse teste. Mas no caso do Honor, eu poderia ter feito a aquisição, porque eu sei que se ele caísse daí, pelo que eu já vi, as pessoas testando mesmo na prática, ele é resistente. É uma marca desconhecida. Eu estou falando isso por quê? Porque o que acontece? A gente tem essa mania, somente a gente brasileiro tem mania de se manter muito no que já é habitual, no que já é conhecido. A gente às vezes fica meio assim de encarar coisa nova, marca nova. E às vezes a gente deixa de ter uma boa oportunidade de experienciar uma coisa que realmente é boa, mas que não é de uma marca tradicional. Entretanto, no caso dos fones de ouvido principalmente, que é uma coisa que você vai usar atrelada ao seu corpo, né, vai estar inserida numa cavidade do seu corpo, que são os ouvidos, para você poder estar utilizando, né, próxima, que fica na cabeça também, que são áreas, né, complicadas, diferentemente de pulseira, de relógios, que estão no braço ou qualquer coisa assim, se um aparelho desse, se isso aqui explode, se isso aqui pega fogo, se essa porcaria desse relógio xing-ling aqui, que é mais bugado do que tudo, nem carregando direito eu ando conseguindo mais, mas carrega. Se um trem desse aqui explode no meu braço, ou pega fogo, o máximo que vai acontecer é eu ter severos problemas na mão, no braço, aqui onde ele está, e queimaduras, né, coisas sérias. Vou ter problemas muito graves aqui? Claro que eu vou ter problema muito grave aqui. Mas eu não vou ficar surdo e não vou ficar cego. Porque eu não estou utilizando nenhum dispositivo em área muito sensível. O fone de ouvido Bluetooth está dentro do ouvido. Se explode ou pega fogo, igual já andou acontecendo com o da Samsung, acabou. Estou surdo. Não tem meio termo. Se não me acontecer danos mais graves, além de queimaduras em certo grau, né, o que pode ocorrer, eu estou surdo. O principal problema ali, no caso de um incidente com fone de ouvido, Bluetooth, é a surdez. E é horrível. Porque isso aqui, explodindo no braço, claro, é muito difícil que isso aqui exploda de uma maneira que eles digam, não, você vai ter que amputar seu braço, porque danificou de uma tal maneira, que feriu de uma tal maneira que não cicatriza, não tem como recuperar. Eu acho que por ser pele e osso, é capaz até que, se um troço desse aqui, é bem perigoso mesmo de acontecer um trem desse. Brincadeiras à parte,
É só para descontrair, tá, galera? O que acontece? Aqui é mais fácil de eu ter menos dor de cabeça do que ouvido e olho. Porque é irreversível. É irreversível. Se explodir um fone de ouvido, se entrar em combustão um fone de ouvido dentro do seu ouvido, você vai ficar surdo. E ponto, não tem meio termo. Por esse motivo, pelo fato desses dispositivos eletrônicos estarem impondo essa questão de que agora os celulares e tablets não vêm mais com conexão P2. É difícil você achar, você vai achar em aparelho mais ruim, aparelho de entrada, aparelho bem mais fraquinho. Agora, um bom aparelho celular, como o meu Edge 40, é difícil você achar um que venha com conexão P2 para fone de ouvido. Aí, ou eu sou obrigado a comprar, gastar R$20 ou menos, ou mais, comprando um acessório, tá? Para transformar a conexão USB tipo C do meu dispositivo numa conexão P2 para usar um fone de ouvido mais seguro, ou então eu sou obrigado a utilizar fone de ouvido Bluetooth. E aí as pessoas acabam, porque muitas vezes acontece de vir com o aparelho. Se eu comprar o Edge 40, né, esse Edge 40 no quiosque da Motorola, sai um pouco mais, não muito. Sai um pouco mais caro do que eu paguei. Mas é garantido que ele vem com os Motobuds. Até para ser um topo de linha. Apesar que o 50, que é o atual, mas o 40 ainda é um topo de linha. Então, da linha Edge. Então, o que acontece? Ele vem com os Motobuds. Então, por já vir, você acaba utilizando. Você não vai... mas vem com os Motobuds Bluetooth. Os Motobuds da Motorola não são ruins. São bem falados por aí. Né? Tem uma qualidade muito boa. Mas você vai falar assim, pô, eu ganhei fones de ouvido Bluetooth da Motorola para o próprio aparelho. Eu vou comprar um adaptador USB-C para pino jack P2 para usar um fone de ouvido? A gente acaba na comodidade, né? Não vou fazer isso. Mas você não se toca que você vai estar inserindo no seu ouvido um dispositivo eletroalimentado por baterias que vão estar em contato próximo do seu corpo. Que se acontecer, pode acontecer. Como eu falei dos recall das montadoras aí, ó, das fabricantes de carro. Elas fazem recall porque problemas acontecem, pode aparecer. Pode acontecer a mesma coisa com o fone de ouvido. O fone de ouvido da Samsung, da linha Galaxy S. Andou explodindo aí. Andou entrando em combustão. E aí? Tem até foto disso. E aí? Pode acontecer. Você vai estar diretamente ligado no seu ouvido. Aí o que é melhor? Você utilizar um conector, você comprar por R$20 a mais um conector adaptador de USB tipo C para pino P2 para você usar um fone Bluetooth, ou você ficar utilizando fone Bluetooth, não, o que tem fone Bluetooth? Um fone P2 convencional, ou você ficar utilizando um fone Bluetooth. Se eu sentir que eu realmente necessito de um fone Bluetooth, eu prefiro 1000 vezes comprar esse adaptador, gastar R$20 e utilizar o meu JBL. Eu prefiro 1000 vezes fazer isso. 1000 vezes fazer esse tipo de coisa. Do que eu fazer a aquisição de um fone Bluetooth, que um bom fone Bluetooth vai me custar muito mais do que esse adaptadorzinho aí, e que pode me trazer sérios problemas caso eu seja o sorteado da vez, né, o premiado da vez, e o meu apresente algum problema com a bateria entra em combustão. Mesmo sendo um bom produto, pode acontecer. Então é por isso que eu não tenho dado preferência para fones de ouvido, por isso que eu não tenho utilizado. Beleza? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Curta, comenta, compartilha. Valeu, falou e fui. Digam aí o que vocês acharam da qualidade do áudio e da imagem. Beleza? Valeu!